Existe um segredo oculto no olhar, na postura e no silêncio de quem realmente domina a arte da atração, algo que transcende qualquer conselho raso que você já ouviu sobre relacionamentos. Quando falamos da energia de Maria Padilha, a maioria das pessoas pensa em simpatias simples ou palavras repetidas sem intenção, mas a verdade é que a verdadeira força dessa entidade reside em uma mudança profunda de frequência que pouquíssimas pessoas conseguem compreender. Quando você toca na essência correta dessa energia, algo quase inexplicável acontece do outro lado. Aquele homem que parecia distante, frio ou até indiferente começa a sentir um aperto no peito sem explicação aparente, uma inquietação constante e uma saudade que o consome nas horas mais inesperadas do dia. Se você sente que perdeu o controle da situação, que está sempre correndo atrás ou implorando por atenção, entenda que a virada de jogo não depende de mandar mais mensagens ou tentar forçar uma conversa. Depende de acender dentro de você a chama que faz qualquer homem perceber o vazio gigante que sua ausência deixa na vida dele. Se este tema ressoou com você, logo nos primeiros segundos, e você sente que precisa entender como usar essa sabedoria ao seu favor, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque todos os dias nós compartilhamos saberes profundos e transformadores como este para devolver o seu poder pessoal. Para começar a entender por que Maria Padilha é uma das figuras mais respeitadas e fascinantes quando o assunto é o desejo incondicional, precisamos desconstruir a ideia de que o amor e a atração são apenas fenômenos lógicos. O ser humano não é movido pela razão quando sente saudade. Ele é movido pela falta, pelo mistério e pelo perigo de perder algo verdadeiramente valioso. Maria Padilha, em sua trajetória e em sua regência energética, ensina que uma mulher nunca deve se colocar no lugar de quem espera, mas sim no lugar de quem é desejada. O primeiro grande erro de quem deseja fazer alguém sentir falta é a disponibilidade excessiva. Quando você está sempre ao alcance de um clique, respondendo imediatamente, justificando seus passos e mostrando que sua vida gira em torno da atenção dele, a energia de mistério se dissipa por completo. O desejo morre na certeza. O cérebro masculino é profundamente estimulado pelo desafio e pela necessidade de conquista contínua. Quando você entrega tudo sem que ele precise fazer o menor esforço, a mente dele naturalmente se acomoda e busca estímulo em outro lugar. Maria Padilha atua exatamente no campo da fascinação e do respeito próprio. Ela não representa a submissão, a angústia ou o desespero de quem chora no canto do quarto, esperando por uma mensagem que não chega. Pelo contrário, a essência dessa pomba gira é a soberania absoluta sobre si mesma. Ela caminha com a certeza de quem sabe o próprio valor, e é justamente essa aura de inatingibilidade que enlouquece qualquer homem. Quando uma mulher decide incorporar essa postura energética em sua vida diária, a dinâmica de poder entre o casal muda no mesmo instante. O homem, que antes estava acostumado a ter você na palma da mão, de repente se depara com um muro de mistério. Ele começa a se perguntar o que mudou, onde você está, com quem está falando e por que aquela dependência emocional simplesmente desapareceu. Essa dúvida é o primeiro passo para que o pensamento dele seja completamente dominado pela sua imagem. Mas isso é apenas o começo. Existe um detalhe psicológico e espiritual que quase ninguém percebe quando tenta fazer alguém sentir sua falta, e cometer esse erro pode afastar essa pessoa para sempre. Muitas pessoas acreditam erroneamente que afastar-se significa apenas praticar o famoso jogo do desinteresse fútil, ignorar mensagens de forma infantil ou fingir uma felicidade falsa nas redes sociais. A energia de Maria Padilha não trabalha com ilusões baratas. A mente de um homem percebe perfeitamente a diferença entre uma mulher que está apenas fingindo ser difícil
e uma mulher que realmente se tornou o centro de sua própria vida. Quando você finge desinteresse, a sua energia ainda está desesperadamente ancorada nele. Você checa o celular a cada 5 minutos para ver se ele visualizou a mensagem. Olha os stories dele de contas falsas e fica remoendo cada palavra dita na última conversa. Essa ansiedade oculta envia uma vibração de desesperança e carência que se projeta diretamente na mente dele, fazendo com que ele se sinta sufocado, mesmo sem você dizer uma única palavra. O verdadeiro segredo que Maria Padilha ensina é o desapego real do resultado, a capacidade de fechar a sua porta energética para a carência e abri-la para a sua própria rainha interior. Quando você aprende a cortar esse cordão invisível de ansiedade, o espaço que antes era preenchido pelo seu desespero passa a ser ocupado pela dúvida dele. É aí que a magia da mente humana começa a operar. Sem o seu bombardeio diário de atenção, a memória dele começa a selecionar os melhores momentos que vocês passaram juntos. O silêncio que você deixa para trás deixa de ser uma punição e se torna um eco constante. Ele começa a sentir a ausência do seu perfume, do seu sorriso, da sua gargalhada e até mesmo das conversas banais do dia a dia. A mente masculina detesta o vácuo de informação. Quando ele percebe que você não está mais implorando por atenção, o orgulho dele sofre um baque profundo e a necessidade de reconquistar a sua aprovação passa a ser uma questão de honra. Ele começa a olhar para o telefone esperando o seu nome aparecer. E quando percebe que a notificação não vem, a inquietação toma conta. Daqui a pouco vou revelar exatamente o que acontece no campo espiritual e mental dele, no exato momento em que você ativa o gatilho da soberania. Mas antes, você precisa compreender como a energia do magnetismo feminino funciona na prática. O magnetismo de Maria Padilha não é um dom reservado a poucas escolhidas, mas sim uma força latente que toda mulher carrega e que muitas vezes é sufocada pelo medo da rejeição. Quando você se permite ser conduzida pela dúvida e pela insegurança, você entrega o seu ouro nas mãos de quem não soube valorizá-lo. Maria Padilha é a personificação da mulher que domina a sua própria história, que não aceita restos de atenção e que sabe o exato valor do seu tempo. Para fazer um homem sentir a sua falta, a ponto de procurar você, a primeira transformação precisa acontecer no seu campo vibracional. Você precisa parar de alimentar o ego dele com a sua dor. Toda vez que você manda uma mensagem cheia de cobranças, toda vez que você se humilha pedindo uma explicação ou demonstra estar devastada pelo afastamento, você está dando a ele todo o poder da relação. Você está dizendo silenciosamente que ele é o rei e você é apenas uma vassala, implorando por uma migalha de afeto. A partir do momento em que você decide virar essa chave, a postura muda radicalmente. Você passa a vestir a sua melhor versão, não para provocar ciúmes nele, mas porque você reconhece a rainha que habita em você. É essa mudança de atitude que acende o alarme na cabeça dele. Ele percebe que a mulher que costumava estar sempre disponível agora tem seus próprios compromissos, seus próprios sonhos, seu próprio brilho e, acima de tudo, não precisa dele para ser feliz. Isso gera uma espécie de curto-circuito na psique masculina. O homem é movido pelo instinto de caça e quando a presa para de fugir ou para de implorar para ser capturada e se torna uma figura majestosa e inalcançável, o papel se inverte instantaneamente. Ele deixa de ser o caçador confortável e passa a ser aquele que teme ser substituído ou esquecido. Continue atento, porque é a parte mais importante sobre o momento exato em que ele decide quebrar o orgulho e mandar aquela mensagem ainda está por vir. O processo de ruptura da resistência masculina é fascinante e segue um padrão psíquico e vibracional muito claro. Quando ele percebe que o seu silêncio
não é apenas um jogo passageiro de pirraça, mas sim uma mudança definitiva de postura. O orgulho dele começa a desmoronar em etapas. No primeiro momento, ele tentará demonstrar uma falsa ilha de superioridade. Ele postará fotos mostrando que está bem, sairá com amigos e tentará convencer a si mesmo de que a vida sem você é mais simples e sem cobranças. No entanto, essa fachada dura pouco tempo quando a base sobre a qual ela foi construída é a simples ilusão. Maria Padilha atua exatamente nessa brecha da alma humana, onde o orgulho tenta se esconder para não admitir a fraqueza. A força dessa energia entra como uma brisa suave que aos poucos se transforma em uma tempestade de memórias na mente dele. À medida que os dias avançam e a sua presença energética deixa de nutri-lo, a solidão começa a sussurrar no ouvido dele durante os momentos de quietude. É no final da tarde, ao voltar do trabalho, ou nas madrugadas silenciosas, quando a tela do celular fica escura, que a sua imagem surge de forma avassaladora. Ele começa a lembrar do tom da sua voz, do toque da sua pele e da sensação de acolhimento que só a sua presença trazia. A energia de Maria Padilha faz com que ele não consiga associar você à fraqueza que ele imaginava, mas sim a um tesouro inestimável que ele deixou escapar por pura tolice. Essa inversão de percepção é crucial. Enquanto você chorava e buscava por ele, você representava o peso do compromisso e da cobrança. No momento em que você se retira para o seu altar de alto amor, você se torna o desejo proibido, a lembrança mais doce e a meta mais urgente da vida dele. Mas existe um fenômeno misterioso que acontece no mundo espiritual e psicológico justamente quando ele está prestes a ceder, e você precisa estar totalmente preparada para não estragar tudo. Quando a saudade atinge o ponto crítico e a mente dele fica saturada pela sua ausência, o impulso de procurar você se torna quase incontrolável. Porém, o ego masculino é uma estrutura rígida e teimosa. Antes de enviar aquela mensagem definitiva ou fazer aquela ligação que você tanto espera, ele enviará pequenos sinais de teste. Ele curtirá uma foto antiga sua sem querer, visualizará seus stories em segundos, passará por caminhos onde sabe que pode te encontrar ou mandará uma mensagem vaga e despretensiosa, apenas para medir se você ainda está na teia dele. Esse é o momento crucial onde a maioria das mulheres perde todo o progresso construído. Se ao primeiro sinal de vida dele você se desesperar, responder imediatamente com textos longos ou demonstrar uma alegria desmedida por ele ter retornado, a ilusão de poder dele se reconstrói instantaneamente. A curiosidade dele é satisfeita, a dúvida é sanada e o ciclo de desinteresse recomeça. A sabedoria de Maria Padilha ensina a manter a calma de uma rainha, mesmo quando o reino ao redor parece estremecer. Quando esses pequenos testes surgirem, a sua resposta energética e comportamental deve ser a elegância do desapego. Você não precisa ignorar com raiva ou grosseria, pois a raiva ainda é uma prova evidente de que ele tem poder emocional sobre você. A verdadeira força está na polidez distante e na naturalidade de quem tem coisas muito mais interessantes para ocupar a mente. Quando ele mandar um simples texto e receber de volta uma resposta curta, educada e sem pressa, o chão desaparecerá sob os pés dele. Ele perceberá que o antigo acesso livre que ele tinha à sua vida foi revogado e que para ter o seu tempo e o seu carinho de volta, ele terá que pagar o preço do respeito, do compromisso e da dedicação real. Daqui a pouco vou te contar o exato pensamento que passa na cabeça dele, minutos antes dele quebrar de vez o silêncio. Mas primeiro, você precisa entender a verdadeira oração silenciosa da autoestima. A verdadeira atração não é sobre tentar dominar a mente do outro por meio de truques, mas sobre dominar a sua própria mente a ponto de não aceitar nada menos do que você merece.
A energia de Maria Padilha é, antes de tudo, um espelho de autovalorização. Quando você se olha no espelho e reconhece a sua própria beleza, a sua inteligência e a riqueza da sua jornada, você para de aceitar migalhas de afeto. Essa postura de dignidade atrai como um ímã irresistível. O ser humano tem uma tendência natural a valorizar apenas aquilo que percebe como escasso e precioso. Se você se torna abundante para si mesma e escassa para quem não sabe te valorizar, o valor da sua presença se multiplica infinitamente. O pensamento que invade a mente dele pouco antes de tomar a atitude de te procurar é tomado por uma angústia profunda de perda definitiva. Ele começa a imaginar que, se não agir rápido, outro homem perceberá o valor inacreditável que você tem e ocupará o lugar que antes era dele. O medo da perda é um motor muito mais potente para a ação masculina do que a simples promessa de um amor fácil. Quando esse medo se consolida, o orgulho dele perde totalmente o sentido. A necessidade de ouvir a sua voz e de garantir que ele ainda tem um espaço no seu coração supera qualquer barreira emocional ou mágoa do passado. É nesse instante que ele pega o telefone, digita com as mãos trêmulas e escreve as palavras que você esperou por tanto tempo. Neste momento, a dinâmica entre vocês se transformou por completo. Você não é mais a pessoa que espera no escuro por um sinal de vida, mas sim a mulher soberana que guia o próprio destino e decide quem tem o privilégio de caminhar ao seu lado. A essência de Maria Padilha é essa chama inabalável de poder pessoal, amor próprio e magnetismo avassalador que habita em você. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez você enxergar o seu verdadeiro valor, comente abaixo a sua experiência e compartilhe este vídeo com aquela amiga que precisa despertar a rainha que existe dentro dela. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo a sua energia todos os dias. Que a força da sua própria dignidade e o brilho do seu poder pessoal iluminem todos os seus caminhos. Sabe aquela sensação de que o dinheiro entra e logo desaparece e que a inveja alheia está travando toda a sua vida? A verdade é que o olho gordo e cargas espirituais podem fechar suas portas sem você perceber. Por isso, eu preparei um guia prático sagrado, onde você vai aprender a identificar se existem trabalhos ou demandas contra você, cortar todo o mal e aplicar as firmezas certas para destravar seus caminhos financeiros e atrair a prosperidade que é sua por direito. O link de acesso direto está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Clique agora, proteja a sua energia e abra as portas da sua fartura. Axé, Laroyê e até o próximo vídeo.